Quais são esses procedimentos? Janaína, quais são esses procedimentos? Quais são os procedimentos que eu posso fazer no ambulatório? E aqui, Vete, você vai ver que você tem uma gama de procedimentos que você pode e deve saber realizar no ambulatório cirúrgico, tá? E eu quero te mostrar, eu quero abrir sua mente para te mostrar que você pode ter um primeiro passo ali para aumentar o seu comissionamento se você parar de bloquear a sua mente, parar de achar que você vai matar o paciente se você tentar, tá? Então, gente, a cirurgia ambulatorial ela tem diversos procedimentos. Alguns eles acabam sendo procedimentos que estão englobados num atendimento de emergência, então acabam sendo procedimentos que salvam a vida do seu paciente, tá? Mas muitas vezes um atendimento emergencial, uma consulta de emergência, pelo menos aqui no Rio, na maioria dos lugares, a consulta de emergência ela é uma consulta mais cara do que a consulta normal. Tá? Então, se é uma consulta mais cara, porque ela exige mais de você. Se ela exige mais de você, você tem que saber fazer certos procedimentos que podem ser ali o crucial ou não para a vida do seu paciente, tá? Para salvar ou não a vida desse paciente. E aí, nesses casos, a gente tem o quê? Uma toracocentese, a gente tem abdominocentese, a gente tem punção cricóide, a gente tem cricotireoidostomia, tá? Então, são esses procedimentos, são procedimentos que te ajudam num atendimento emergencial. Eles diretamente não aumentam o seu comissionamento, mas aumentam indiretamente pela consulta emergencial ela ser mais cara e que você tem que saber fazer porque você precisa salvar a vida do seu paciente, tá? Se é uma consulta mais cara, o tutor, ele acredita que o profissional que está atendendo o paciente seja um profissional também mais qualificado, que vai saber fazer tudo para salvar a vida do paciente, tá? E aí a gente tem outros procedimentos que não estão enquadrados ali no atendimento emergencial, né? E que esses diretamente realmente aumentam o seu comissionamento. E aí, nesse caso, a gente tem aqui as feridas, que eu te falei aqui, né? Desobstrução uretral felina, tá? E quando eu falo desobstrução uretral felina, não é pegar o gato, pegar o gelco e tentar botar ali uma sondinha e pronto, acabou, não deu pronto. Tá? Não, é sedar o paciente, é fazer todo o procedimento da maneira correta, com calma, com paciência, lavar essa vesícula urinária, tá? A redução de prolapso de reto, gente, eu botei lá nos meus stories, alguns comentários que chegaram aqui no YouTube, já tem algum tempo que chegaram esses comentários, mas eu resolvi compartilhar hoje com vocês, porque eu achei que valia ali a comparação com essa aula. E o que era? A gente tem tutores que comentaram nos vídeos falando sobre pacientes que eles tinham, né, animais dele que tinham prolapso de reto e que nenhum veterinário resolvia, tá? Por que não? Eu já vi gente que mandou para casa o animal com o reto para fora, deu uma anti-inflamatória, tenta colocar para dentro que vai voltar. Não, gente, não é assim. Você tem que saber fazer uma redução de prolapso de reto da maneira eficiente. Isso aumenta o seu comissionamento, tá? Não é você encaminhando para o paciente, para o cirurgião ou deixando para o próximo plantonista fazer que vai ser melhor para o paciente. Não, tá? Você tem que saber fazer. Então, a redução de prolapso de reto é um desses procedimentos e que ainda ajuda a não piorar o prognóstico do seu paciente, tá? Faz com que ele não precise passar por cirurgia mais agressiva, que seria o quê? A colopexia, ou até mesmo a amputação retal, dependendo do grau de lesão, tá? A toracocentese também entra aqui, porque a toracocentese ela é um procedimento ou emergencial ou terapêutico. No caso aí de pacientes com efusão pleural, com quilotórax, hemotórax, por alguma felve da vida, fibrofelve da vida. Então, ela é um procedimento terapêutico também. Então, pode ser que chegue um paciente para você que não seja um atropelado num trauma e que precise fazer toracocentese. E uma vez chegou para mim no plantão, foi a primeira vez que eu fiz, e a tutora chegou para mim, mandaram eu levar em outro lugar, porque tinha que tirar o líquido aqui do tórax dele, mas não tinha ultrassom lá. E só dá para fazer com ultrassom, que ele falou. Aí eu, oi? Não, vem cá, não tem ultrassom, mas vamos fazer. E aí eu peguei, era um gato também esse caso. Peguei, fui lá, fiz.
Drenei acho que uns 200 ml de líquido de cada lado. Eu lembro que foi bastante líquido. Tirei o tutor da sala e aí depois ela veio para mim, nossa, você com essa cara tão novinha, não achei que você fosse conseguir fazer. Agora é recém-formada. Tá? Então, aquilo ali também aumentou meu comissionamento. Tá? Foi um paciente que veio encaminhado de outro lugar. Então, aquele veterinário que encaminhou, provavelmente por medo de fazer, deixou de ganhar o comissionamento que eu ganhei. Tá? Que eu ganhei. E valeu aquele plantão, era um plantão à noite. Tá? Que mais? Desobstrução, ferida, prolapso de reto, toracocentese. Dreno torácico, gente. Dreno torácico é de capacidade de qualquer, tem que ser de capacidade de qualquer médico veterinário, tá? Por quê? Em traumatismos, ele pode ser o diferencial para você salvar a vida daquele paciente, pelo menos para manter ele estável, até de repente fazer um procedimento cirúrgico ou não, tá? Então, o dreno torácico ele tem que ser de aptidão de qualquer médico veterinário. A maioria dos clínicos nem sequer sabe que dreno torácico o clínico tem que saber fazer. E eu te afirmo isso porque a maioria dos meus alunos lá do seguro de ambulatório cirúrgico, eles não sabiam. Eles não sabiam que clínico poderia colocar um dreno torácico, tá? E pode. Sonda esofágica também, tá? Sonda esofágica também é de capacidade de qualquer médico veterinário. Qualquer paciente em quadro de anorexia e que você não consiga forçar, vamos parar com esse negócio de querer, não, dá na seringa melhor, não vai anestesiar ele para passar sonda, não, fica dando na seringa, e aí você estressa o paciente, se for gato, então nem se fala, né? Ele cospe mais a comida do que você consegue colocar para dentro, e aí fica aquele estresse aumenta o cortisol, diminui a recuperação, você piora o prognóstico do seu paciente, tá? Então vamos parar com essa coisa já, primeiro tem que tentar forçar na alimentação forçada. E aí você não consegue, e aí passa o paciente a ficar num estado mais grave, você não vai mais poder anestesiar ele para passar uma sonda esofágica. Vai ter que passar uma sonda naso, que tem uma quantidade, né, de alimento fornecida muito menor. Então, vamos colocar aqui no nosso arquivo. Quais são esses procedimentos? E aí, gente, a gente tem muito procedimento. Tratamento de feridas, toracocentese, dreno torácico, sonda esofágica, abdominocentese também, nos casos de ascite, a gente tem que saber realizar uma abdominocentese, punção cricoide, cricotireoidostomia, reposicionamento de bulbo ocular, pregueamento palpebral, tá? Tudo isso são procedimentos que você, como clínico, tem que saber fazer. E aqui eu faço uma pequena ressalva na sonda esofágica, porque a sonda esofágica se eu não me engano, o único, assim, lembrando agora, o único procedimento que você precisa de um anestesista, tá? É o único procedimento que você vai precisar do paciente anestesiado. Por quê? Por que na sonda esofágica você precisa de anestesista e nos outros não? Porque você vai colocar sua linda mãozinha lá dentro da boca do seu paciente, lá atrás dos dentes, lá atrás da TM, lá no esôfago, você vai botar a pinça e você precisa desse paciente totalmente anestesiado. Por quê? Porque se você tiver reflexo, você estiver só sedado, ele vai ter reflexo. E se você tem reflexo, ele pode mexer e te morder. E você não quer ter uma mordida na sua mão no momento de passar uma sonda esofágica, tá? Então, é o único procedimento que você precisa do paciente anestesiado. Larissa, o reposicionamento do bulbo também precisa de anestesia, Jana? Não. Olha, Larissa, o que acontece? O reposicionamento do bulbo ocular é um procedimento mais emergencial, né? Então, se você tiver como ter um anestesista ali de forma emergencial, é legal, tá? Mas eu acredito que você consegue fazer só com uma sedação bem feita, tá? Uma sedação bem feita, uma analgesia bem feita, para poder reposicionar esse olho, tá? Mas se você tiver como ter um anestesista à sua disposição ali, é o melhor na maioria das vezes, tá? Mas fora isso, você sabe, tendo conhecimento para fazer uma sedação bem feita, uma boa analgesia,
melhor do que você não fazer e encaminhar esse paciente para fazer amanhã, depois. Depois, esse olho que poderia ter sido reposicionado, ele pode ser perdido. Você não tem como ter um anestesista ali na hora, o reposicionamento do bulbo ocular você pode fazer com uma sedação, tá? Por quê? Porque você precisa corrigir o quanto antes. Porque se você for deixar para amanhã, para depois, esse paciente vai perder o olho com certeza, tá? E aí um olho que poderia ser salvo vai perder porque você não fez o que deveria fazer, tá? Fora isso, a sondagem esofágica que realmente você não consegue fazer sem anestesista, porque senão vai ter reflexo na mandíbula, vai ter reflexo ali na boca, e quando você colocar o dedo ali, a pinça dentro da boca do paciente, ele vai ter o reflexo de fechar, tá? E ele pode te morder, tá bom? Então é o único que você precisa do paciente anestesiado, tá? Então, eu vou deixar essa ressalva aqui. O único procedimento que você necessita do paciente anestesiado, pois precisa estar em plano profundo para não ter reflexos na mandíbula. Tá bom? Para isso, os outros, somente a sedação já é suficiente para você conseguir realizar um bom procedimento, tá?